Tudo bem? Então, a gente vai continuar aqui. Na verdade, essa é a primeira aula, tá? Que a gente vai continuar. Tem outras aulas, mas dentro do conteúdo programado é essa daqui. Vou dar o meu melhor, apesar de estar bem cansado, mas vou dar o meu melhor para que essa seja uma excelente aula, ok? Ok, vamos lá. Em nome do Eterno e exaltado, nosso Deus e Deus de nossos pais, que revelou o seu pacto com Abraão e fez dele uma luz para os povos, a semente da aliança e a base do mundo, pois a essência da sua vontade é estabelecida na verdade da Torá e na grandeza do povo escolhido. Introdução à história bíblica do povo judeu. A gente vai começar pela parte mais histórica bíblica. Eu coloquei uma anotação lá na frente que a gente vai falar sobre a chave que abre um baú. É uma história, uma alegoria, mas que fala sobre justamente que qualquer pessoa pode ler a Bíblia. Só que só quem conhece a verdadeira história bíblica é quem está dentro do povo judeu. Porque existem contextos que uma pessoa fora do povo judeu não tem como ter esse mesmo contexto. Eu vou explicar. Tá? Você imagina a falar sobre futebol, sobre o que é o futebol daqui 5.000 anos, sem que haja nenhum brasileiro vivo na época. Tá? Imagina falar sobre Pelé sem que haja nenhuma pessoa que vivenciou aquilo, que não houvesse nenhum registro da vivência, por parte de vídeos, por parte de relatos e tudo mais. Se houvesse só uma nota, de forma muito econômica, escrita num pedaço de papel, que falasse toda a jornada das Copas do Mundo, do Pelé, Santos, Neymar e tudo mais, resumido em apenas poucos parágrafos. É basicamente isso falar que quem vai ler a Bíblia traduzida para o português, e não tem nada a ver com a língua, mas sim sobre o contexto por trás. Obviamente que a língua original ajuda muito, mas o contexto ajuda muito mais. Não adianta uma pessoa que lê no hebraico, entende uma tradução, sem entender o contexto cultural por trás da tradução. Ok? Vou trazer uma prova aqui. Tá? O Brit Milá é um pacto de sangue que é traduzido como circuncisão. Não é assim que se escreve. Circuncisão. Ok. A circuncisão, em português, você não entende muita coisa na palavra em si. No hebraico é Brit Milá, o pacto do sangue. Também não diz muita coisa. Tá? A circuncisão é, para o povo judeu, um pacto religioso. Para algumas religiões é só uma cirurgia, muitas vezes reparadora, alguma coisa assim. Tá? Só que na Torá fala que para fazer esse pacto de sangue, ou essa cirurgia, ou essa circuncisão no português, em um órgão pequeno. É assim que está escrito na Bíblia. Você vai fazer em um órgão pequeno. Ora bolas. Que órgão pequeno é esse? O texto bíblico não traz aonde é esse órgão pequeno, só fala no órgão pequeno. Quando a gente vai ler, vou botar aqui uma interrogação aqui no material. Qual seria esse órgão pequeno em que a Bíblia se refere? Obviamente, gente, que a gente está falando que vocês já têm a Bíblia pronta, ok? Mas o que eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte: de onde é que o tradutor encontrou que é a circuncisão, que o Brit Milá, o pacto de sangue, é uma cirurgia? Primeira pergunta: onde o tradutor
baseou que o pacto de sangue seria uma cirurgia? Essa é uma primeira pergunta. O pacto não tem acento. Essa é uma primeira pergunta. Como é que ele sabe que o pacto de sangue é uma cirurgia? Poderia ser um espetar e retirada de gota, já que Brit Milá é pacto de sangue. Vocês entenderam? Então, não necessariamente poderia ser. Então, por que é? Eu não estou dizendo que não seja, eu estou dizendo que sim é. Mas estou tentando mostrar para vocês como que a cultura judaica é o meio pelo qual a gente encontra a verdade do texto bíblico. E outra, qual seria esse órgão pequeno que a Bíblia se refere? Só conseguimos entender o contexto bíblico através da cultura que formou o povo judeu. Mais do que isso, tá, gente? Uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Isso vai ser um choque para muitas pessoas. Como compilar uma história tão longa, com tantos detalhes poderosos, sem em um tempo de escassez de papel? Desculpa, gente. Estou errando muito hoje. Escassez de papel. Acho que é o cansaço também. Acho que acaba influenciando. O que eu estou querendo dizer com isso? Havia pouco tempo para escrever durante a viagem, certo? A Torá, o Humash, a gente vai falar um pouco sobre esses termos, foi escrito, o Pentateuco foi escrito durante um período muito curto, digamos assim, e ele estava em movimento. E aí, como é que faz? Não é que nem hoje, a gente escreve aqui à vontade, sem fim de papel. Naquela época tinha limitação de papel. Você já deve ter ouvido falar de códigos da Bíblia. Tem até um livro chamado Código da Bíblia, que foi escrito por um jornalista ateu. Então, o Código da Bíblia, escrito por um jornalista ateu, que não consegue explicar, mas ele sabe que é fato e real. Existem códigos na Bíblia, existem histórias completas da modernidade, escritas em sequência com detalhes sobre o número de mortos, acidente, datas, todas dentro do Humash, dentro do Pentateuco. Esses códigos da Bíblia, confesso que foram uma das primeiras coisas que me deram uma certeza de fé muito maior, muito mais pautada. E a gente vai falar um pouco sobre Emuná e Bitachon, tá? Sobre tipos de fé. Mas dentro da palavra Emuná, que é um nível mais humano, mas mesmo assim ele se baseia muito em lógica em porquê. Dentro desse contexto, eu comecei a ver Deus na história. Esse livro me ajudou muito. Só para tentar explicar. Um código, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não vou conseguir abrir aqui. Mas, dentro do HTML, você tem códigos que descrevem uma tela. Acho que a maioria está mais ou menos entendido o que é. Mas o que é o HTML? Uma página de um site, um programa, alguma coisa assim.
tem esses códigozinhos aqui. Esses códigozinhos aqui formam palavras, letras, números, cores, imagens e tudo mais. Através desses códigos, a gente consegue construir aquilo que se vê aos olhos aqui. Ok? A Bíblia é a mesma coisa. Por trás de cada palavra bíblica tem um código. Trazendo aqui um exemplo prático aqui. Vamos trazer esse aqui. Aqui. Vamos lá. Ave. Ave é pai. E tudo isso aqui ali, né? Beleza. Aqui a gente tem a palavra Av, pai. A palavra Av, ela pode ser descrita de várias formas. Mas em especial, só para dar um exemplo a vocês, só de um dos exemplos. Ainda tem paralelismo sinônimo, paralelismo sintético e tudo mais. Esse aqui é o número 1 e esse aqui é o número 2. Então, essa mesma palavra também pode ser descrita como 3. Opa! Como 3. Porque é 1 e 2 igual a 3. Ou pode ser escrito como 1 e 2. Ok? Então, tudo isso numa única palavra. Além disso, a gente tem paralelismo sinônimo, paralelismo sintético. Existem várias formas com que a própria Bíblia foi construída com códigos que diz que uma interpretação é assim ou é assado. Então, existem muitas coisas de significado espelhado dentro da Bíblia. Enfim, a gente vai estudar sobre tudo isso aqui, se Deus quiser. Exatamente, a gente vai estudar o máximo quanto que a gente puder, no tempo que a gente puder aqui. Tá? Então vamos lá. Então, existem muitos códigos escritos em um pequeno pedaço de história. Então, lá dentro do texto que fala sobre o Brit Milá, tem todos os códigos ali dentro, não somente do texto letral, digamos assim, não só pela parte escrita, mas também pela parte oral. Todos esses significados, até mesmo de uma coroa do hebraico, eu tinha visto aqui, olha só, tem uns símbolozinhos aqui que tem dentro do próprio escrito da Torá que mostram significados internos. Então não são só os números, né? Gemátria, que a gente fala, né? Que o pessoal chama de numerologia judaica, nada a ver. Tá? Sim. Seria muito baixo você simplificar somente a isso. Não é. Além disso, tem os símbolos das letras, ainda tem os códigos de blocagem de texto, de como se formata, como se entende, como se busca uma referência. E aí, só para dar um outro exemplo aqui de coisas que foram inventadas na Torá. Eu vou clicar aqui 2 vezes em papel. Aqui tem inserir um link. E aqui eu posso colocar, por exemplo, Giur Perkei Avot. Agora virou um link que vai abrir uma outra palavra. Isso daqui foi um judeu que inventou, baseados na própria estrutura da Torá. Ou seja, link clicável para você ir numa outra referência é uma ideia do Talmud, que ele traz uma referência que as pessoas não conseguiriam clicar nesse link a não ser que conhecesse a estrutura da interpretação. E isso também tem na própria Torá, no próprio dos Ketuvim, eles Neviim, tá? No próprio Tanakh, ok? Então assim, existe um código dentro da Bíblia judaica que só quem consegue destravar esse código é quem estudou profundamente ele. Inclusive tinha um amigo meu, tá, que eu estava conversando com ele sobre isso, tudo mais e tal,
e ele quase que encontrou algumas coisas incríveis, mesmo não sendo judeu. Assim, é incrível, depois a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá? Ok. Como compilar uma história tão longa com tantos detalhes poderosos em um tempo de escassez de papel? Somente através de códigos ensinados em uma tradição oral. E é esse ponto que a gente tem que chegar aqui. E aí, eu vou voltar aqui em cima para reler essa parte aqui. Desde Abraham Avinu, o primeiro patriarca, até os tempos modernos, a identidade judaica se construiu com base na Torá e nos ensinamentos dos nossos Rahamim, dos nossos sábios. Porque a Torá escrita sem a chave entregue por Deus, e depois eu vou mostrar para vocês as referências bíblicas, aos nossos Rahamim, não teria como destravar esse código com tanta milenaridade. Um outro exemplo, por exemplo, é o Tfilim. Eu não vou falar agora sobre o Tfilim, vai ser mais para frente, mas todas as mitzvot têm alguma relação de mistério e que não tem uma explicação de por que encontrou aquela resposta, a não ser pela tradição oral, pelos relatos dos ensinos que estão lá, estão dentro da Torá escrita, estão dentro da Torá escrita. Só que pouquíssimas pessoas têm o poder, e aí eu não vou falar dom, vou falar poder, de extrair isso de dentro das cascas de texto e retirar a luz que está presa dentro dessas cascas. Ok? Vamos continuar. Essa obra tem o objetivo de introduzir aqueles que desejam conhecer e se aprofundar no judaísmo, seja para conversão, retorno, chuvá, ou reencontro de suas raízes. Ok, vamos lá. Torá ou Mishpat. Tem uma passagem na Torá que, na verdade, me abriu os olhos. Eu li essa passagem em, se não me engano, 2012, por aí, 2012, 2013. Mas me marcou muito. Que está numa paraxá e que fala: quando você tiver alguma coisa que é difícil de você encontrar uma resposta na Torá, porque não está claro, ou seja, vamos lá, em primeiro lugar, a Torá ela fala: a Torá não está no céu, vou botar aqui, ó. A Torá não está no céu, para que você vai dizer: está inalcançável. Nossa, eu tô errando muito. Inalcançável. Também diz: não está distante no mar, para dizer: quem vai buscar para mim? E a própria passagem diz: ela está muito perto de você, na sua boca e no seu coração. Isso daqui diz que toda a Torá está ali com livre acesso para todo mundo, certo? A Torá está totalmente entregue e acessível. Só que tem uma outra passagem que diz que quando houver uma questão difícil demais para encontrar a resposta, você vai buscar o mestre da sua geração
o que ele disser será Torá ou Mishpat. Ok? E aí a gente chega nessa parte da aula aqui. Torá ou Mishpat. E aí que a gente encontra uma incoerência. E a gente vai tentar harmonizar isso aqui. Tentar harmonizar não, já existe uma harmonia isso aqui, eu vou explicar isso aqui para vocês. Bem, o primeiro ponto que a gente tem que entender tá. Tô tentando achar aqui as referências, mas eu não vou conseguir achar as referências aqui. Eu vou botar. Essas coisas eu tenho na cabeça. Eu deveria ter preparado um pouco. Gente, Torá é assim. Para dar aula de Torá, antigamente, quando a Hashem me permitia ter tempo para isso, eu passava cerca de 24 horas, 3 períodos de 8 horas, mais ou menos no mínimo. Isso quando não fazia mais, né, durante a semana. Mas era no mínimo 24 horas de estudo para preparar uma aula. Aqui eu preparei muitas aulas, porque eu queria formatar as aulas para vocês primeiro, para depois dar continuidade. E aí aqui eu estou, ao mesmo tempo em que eu estou trazendo o estudo, eu também estou estudando um pouco mais. Então assim, infelizmente, como eu não fico integralmente estudando, né, tenho outros trabalhos, boa parte daqui vai vir de coisas que eu estou trazendo de 20 anos estudando, e tem coisas que eu vou ter recolhido na semana anterior, no dia anterior e tudo mais. Então isso daqui, na verdade, tem mais ou menos uns 10 anos. Só essa parte aqui, que está na minha cabeça. Tá? São coisas que eu me aprofundei e tem mais de 10 anos. Isso daqui já é um pouco mais recente. Tá? Então estou juntando aqui conhecimentos para deixar a aula um pouco mais rica. Tá? Beleza, então vamos lá. Então depois eu vou alinhar e ajudar um pouco mais com as referências. Quando houver uma questão difícil de encontrar essa resposta, você vai buscar no mestre da sua geração. O que ele disser será Torá ou Mishpat. Vem cá, olha só, vem cá. Primeiro, o que é Torá? Torá é instrução. É como Hashem ele nos direciona, tá? É como ele nos mostra o caminho. Agora, Mishpat. O que é Mishpat? Mishpat é um decreto. É um decreto de lei. Tá? Então, assim, a Torá ela disse que quando tiver uma coisa... Primeiro ela diz, ó, não está no céu. Não vem dizer que é impossível porque não está no céu. Aí, eu já te entreguei. Não está distante no mar para quem vai buscar. Não, tá aí, eu já te dei. Beleza. Mas depois a Torá mesmo, na própria Humash, na própria Torá, ela fala assim, calma, vem cá. Se tiver alguma coisa na sua geração que você não encontra a resposta, mas como assim quando vai encontrar a resposta? A Hashem já estava mostrando através de Moshe Rabbeinu que haveria micro-ondas, que não tinha no deserto. Geladeira, quer dizer, micro-ondas e geladeira até tinham, mas não nesse formato. Né? Era a Hashem que dava, a geladeira e o micro-ondas. Mas, ok. Não tinha carro elétrico, não tinha carro a combustão. Como é que eu vou achar a resposta? Não, quem decide sou eu, quem manda na minha vida sou eu. Opa. A resposta que a Hashem te dá. A Torá não está no céu. E não está distante no mar. Eu já te entreguei. Está na tua mão.
a minha vontade, minha instrução, a minha vontade, a minha tzivui, inclusive a palavra mitzvah, vem de tzivui. Tem a questão da conexão, hoje não vou falar sobre isso, mas vou falar só sobre a parte simples de tzivui, que é uma ordem. Ron? Mitzvah vem de tzivui, que é uma ordem. A Torá, ela é instrução, a maneira com que você vai ser guiado. Beleza? Só que aqui ela diz assim, quando você tiver uma coisa, você vai procurar o mestre da sua geração. Ou seja, é uma coisa que não está escrita, que eu não disse como, quer dizer, que eu disse como fazer, mas você não está conseguindo achar. Você vai procurar o mestre da sua geração. E aí, o que ele disser será o quê? Torá. Vamos para. Vai ser uma lei e um decreto de lei. Então, isso significa que Hashem delegou parte da Torá para o ser humano. Não qualquer ser humano. Uma pessoa que a gente vai, se você estudou as nossas aulas, eu vou deixar disponível no bônus, vai ter um bônus das nossas aulas, que eles vão falar justamente sobre o Pirkei Avot, ética dos pais. Que ele fala justamente sobre como chega essa Torá para o ser humano. Uma outra aula que é muito construtiva para o que a gente está fazendo, mas ele dá esse caminho para a gente entender de por que esse ser humano pode dar uma lei, um mishpat para alguém e eu não posso. Você não pode. O fulaninho da esquina não pode. O rabino não pode. Não qualquer rabino que pode. Tá? Tem que ser uma coisa chamada... A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Mas vamos falar sobre Dayanim. Os Dayanim, que são justamente aqueles que decretam. Mas eles também... Os Dayanim. Dayanim são grandes juízes que têm o poder humano supremo dentro da Torá e suas, vou botar províncias, não são províncias, mas é dentro da sua jurisdição. Por que jurisdição? Tem acento porque é plural. Por que jurisdição? Tá? Porque, por exemplo, um Dayan, que é um Dayan Sfaradi, ele não vai julgar, a gente vai falar sobre isso, eu sei que tem gente que não vai entender o que eu estou falando algumas coisas, tá? Eu vou traduzir o máximo que eu puder. Algumas coisas vão estar dentro do curso para vocês aprenderem mais de fundo, tá? Imagina que tem um Dayan Sfaradi, tá? Que ele tem jurisdição sobre os Sfaradim, mas ele não tem jurisdição sobre os Ashkenazim. A mesma coisa é um Dayan Ashkenazi que não tem jurisdição sobre os Sfaradim. E ainda assim, se tiver jurisdição entre os Sfaradim, existem tradições que não abrem jurisprudência para uma decisão halakhica de um rabino, de um grão rabino, sobre outro grupo. Isso tudo a gente vai entender um pouquinho mais sobre jurisdição, sobre território. Você tem que lembrar que o povo judeu, vou botar até aqui. Vou colocar aqui para vocês, tá? Esse daqui é o mapa do planeta Terra. E aqui... E aqui tem todas as nações do mundo. Existem judeus aqui, existem judeus aqui.
existem judeus aqui, e até temos judeus aqui em Israel também. Aqui no Marrocos, aqui temos judeus aqui tem pouco ainda. Aqui tem bastante, aqui temos alguns, aqui também temos alguns poucos também. Então a gente tem judeu nisso aqui tudo. Só que aqui existe uma jurisdição. Aqui existe uma outra jurisdição. Imagina que existem os líderes dos países, né? Os seus chefes de Estado e tudo mais. Só que imagina que tem uma folha por cima dessa aqui só com a jurisdição judaica, que também tem seus territórios, tem suas jurisprudências, tem os seus fóruns, tem também uma parte jurídica. Imagina que aqui, vou dar um exemplo, digamos que aqui tem uma tribo, aqui embaixo, que está totalmente separada de um lugar onde não tem a lei vigente de um país, tá? Estou dando um exemplo genérico, tá? Lá manda a lei daquele grupo que está ali. A mesma coisa o povo judeu. O povo judeu, existem as suas jurisdições e existem países onde não há uma delegação, onde o grupo que está ali tem sua própria delegação. Isso aconteceu ali em Petrópolis, se não me falha a memória. Então a própria comunidade levantou jurisdição para algumas coisas que estão relacionadas à própria comunidade. Eles não têm fórum ou quórum para derrubar uma lei, né? Ou até porque nos judaísmos não tem essa coisa de derrubar a lei. Né? Talvez uma tradição se sobrepõe a outra, tudo mais, jurisprudência e tudo mais, mas não derrubar a lei. Você imagina que eles têm, lá tem coisas que não pegam neles. Por quê? Porque eles têm não existe uma jurisprudência que possa superar a jurisprudência local. Ou seja, o líder local ele tem algumas prerrogativas dentro do local. É como se fosse um país que descobriram lá, não tinha ninguém liderando, e aí o que aconteceu foi que as pessoas que estavam ali se organizaram para fundar ali um país. Então imagina que existem duas dimensões paralelas, o mundo judaico e o mundo secular. E ambos convivem ao mesmo tempo. Esse conceito é importante você entender, para que você possa entender sobre jurisprudência, para que você possa entender sobre as leis judaicas e até questões relacionadas à conversão. Ok, vamos voltar aqui. Bem, acho que aqui a gente terminou essa primeira parte aqui. Tá, só a introdução da introdução. Vamos entrar na próxima parte. Os patriarcas, a origem da aliança. O povo judeu tem sua origem na figura de Abraham Avinu, que recebeu o chamado divino. Lá na Parashat Lech Lecha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Está lá escrito em Bereshit 12:1. Ele foi o primeiro a reconhecer a necessidade de Hashem em um mundo dominado pela idolatria. E por sua fidelidade foi escolhido para ser o pai, o patriarca de uma grande nação. Ele teve 2 filhos, tá? Primeiro vamos falar assim, vou escrever com um adendo aqui. Ele teve 2 filhos. Yitzhak e Ishmael. Yitzhak foi pai de Yaakov, né? Mas o Yaakov e Esav, né? Mas a gente tem que lembrar também que teve 2 filhos, Yitzhak e Ishmael. Ishmael teve 12 tribos. Engraçado, né? Ishmael teve 12 tribos. E Yitzhak teve